Algumas vacas da fazenda ao lado vieram até ali perto, cheirando, como se soubessem que algo estava errado. Comecei a me sentir estranho. Tenho certeza de que não era nenhuma vaca que vocês conheciam, falei. Mas elas não foram embora. Arruinaram a porra do meu churrasco. Não parece certo comer carne quando se está na companhia de uma vaca. Eu adorava meu emprego em Digbet, no entanto. Os caras com quem trabalhava eram bem loucos e sempre dispostos a se divertir. E, depois de terminar com a matança, era possível ir para casa. Assim, se começasse cedo, dava para ir embora às 9 ou 10 da manhã. Lembro que recebíamos na quinta e íamos direto para o pub, o que sempre era uma desculpa para praticar minha piada favorita: colocar óleos de vaca nas bebidas das pessoas. Eu roubava um monte do abatedouro só para fazer isso. A melhor coisa era encontrar uma garota sensível e, quando ia até o banheiro, colocar um olho em sua coca. Elas ficavam loucas quando via aquela merda. Uma vez o dono me expulsou porque fiz alguém vomitar por todo o tapete. Por isso peguei outro olho, fiquei do lado de fora e o arrebentei com uma faca. Isso fez com que outras pessoas vomitassem também, e por alguma razão achei isso brilhante. Outra coisa ótima em Digbet era o clube noturno do outro lado da rua chamada Midnight City. Eles tocavam soul music de modo que depois de sair do pub eu podia dançar até às 5 da manhã, com uma força de dexetrine. Aí eu voltava para o abatedouro e matava mais umas vacas. Eu continuava assim durante todo o fim de semana até o domingo à noite, quando voltava para Lodge Road 14. Era mágico. Fiquei uns 18 meses no abatedouro, tendo sido removedor de intestino, matador de vaca, pendurador de tripa, cortador de pata e torturador de porco. Meu trabalho final foi de coletor de gordura. Um animal tem o que se conhece como mesentério, uma camada de gordura ao redor do estômago, meio como uma barriga de cerveja, e meu trabalho era cortar isso, esticar e pendurar um poste à noite para secar. Assim dava para guardar na manhã seguinte. A maior parte é usada para maquiagem feminina, mas antes de pendurar para secar, era preciso limpar. Eles tinham esse grande tanque de água fervendo e o truque era limpar a gordura usando vapor, depois lavar, colocá-la numa estante e pendurar nos postes. Mas os caras no abatedouro sempre ficavam zoando, cortavam as tiras do avental do açougueiro quando você estava em cima do tanque, para que todo o sangue, a merda e vai saber o que mais sujasse suas roupas. Fiquei cheio de fazerem isso comigo e estava puto com um cara em especial. Uma vez estava inclinado sobre o tanque e esse cara veio atrás de mim e cortou as tiras do meu avental. Sem pensar, me virei e acertei sua cabeça com um dos postes de gordura. Só perdi a paciência, cara. Foi uma cena pesada. Eu acertei algumas vezes e o sangue começou a sair da cara dele. No final, tiveram de mandá-lo para o hospital. Foi o fim do abatedouro para mim. Vai se fuder e não volte, disse o chefe. Foi por isso que eu me tornei John, o ladrão. Realmente não poderia encarar outro trabalho em fábrica. A lembrança de Harry e seu relógio de ouro, além do salário de 2 libras por semana, era demais para mim. Mas logo aprendi minha lição quando me mandaram para Wilson Green. 1 hora é muito naquele lugar de merda. Imaginem 3 meses. A primeira coisa que fiz foi perguntar o que queriam dizer quando falaram do meu cabelo e dos chuveiros. Aí passei o resto da semana pedindo uma tesoura para poder parecer menos com uma garota. Toda manhã, durante o banho, eu ficava com a mão nas minhas bolas e de costas para a parede. Estava morrendo de medo. Se o sabonete caía, ficava no chão. Eu não ia me abaixar para pegar. Mas eu tinha outras preocupações, além de ser estuprado. Muitos presos morriam naquele lugar se cruzassem com o cara errado. Havia brigas todo dia, e eu era muito ruim brigando. Não fiz a mesma coisa que em Birchfield Road. Encontrei o cara mais fudido e mais forte no pátio de exercícios e o fiz rir com minhas palhaçadas. Foi a minha proteção. A prisão era exatamente como eu imaginava, com portas pesadas, chaves e diferentes níveis para diferentes categorias de prisioneiros. Cada uma com seu próprio terraço virado para a área central. Estava na, abre aspas, ala YP, fecha aspas, que significava Young Offenders, ou infratores jovens. E no nível acima do nosso, ficavam os prisioneiros adultos, que estavam esperando julgamento ou sentença. Assassinos, estupradores, ladrões de banco, todo tipo de gente indesejável que você imagina estava ali em cima. Tudo que eles conseguiam contrabandear era incrível. Tinham cerveja, cigarro, toda a merda.
apesar de que qualquer tipo de tabaco era muito valorizado. Fumar ajuda a matar o tédio, que era o pior inimigo. Mesmo bitucas de cigarro velho valiam uma fortuna ali dentro. Fazer tatuagens era outra forma de passar o tempo mais rapidamente. Um dos caras me mostrou como fazer sem uma agulha apropriada. Desenhou o santo no meu braço com uma caneta. Eu era fã da série desde que ela começou, em 1962. E depois usou um alfinete de costura que tinha roubado e um pouco de graxa derretida para fazer a tatuagem. Eu comecei a tatuar todo o meu corpo depois que saí de Winson Green. Até coloquei uma cara sorridente nos 2 joelhos para me alegrar quando estava sentado na privada de manhã. Outra coisa que aprendi na prisão foi dividir fósforos. Era uma mercadoria bem escassa. Assim, os caras tinham inventado uma forma de fazer 4 com uma agulha. Eu me lembro de ter pensado, se eram inteligentes o suficiente para fazer isso, por que esses caras não eram milionários? Minha lembrança mais válida de Winson Green é quando Bradley entrou. Era um notório molestador de crianças e foi parar numa cela com nível acima da ala YP. Eles colocaram uma grande placa do lado de fora de sua porta, onde estava escrito Regra 43. Isso significava que ele deveria ter guarda 24 horas, para protegê-lo dos outros prisioneiros. Eles o teriam enforcado se tivessem alguma chance. Mas os guardas odiavam Bradley tanto quanto os presos. O cara tinha sido condenado por abusar 17 crianças, incluindo seu próprio filho. E eles faziam tudo para tornar a vida dele um inferno. Uma vez, vi um cara enorme com uma tatuagem de cobra na cara dando uma surra em Bradley. E os guardas só olhavam para o outro lado, nem falaram nada. Só o primeiro soco deve ter quebrado o nariz de Bradley. Um monte de sangue, muco e cartilagem caiu de sua boca e ele gemia de dor. Meu trabalho na prisão era distribuir comida. Os presos vinham com essas bandejas, com pequenos compartimentos, e eu colocava carne gordurosa e ervilhas, ou qualquer outra merda nojenta que tinha sido cozinhada naquele dia. Sempre que Bradley chegava, o guarda responsável me dizia: Osborne, não dê nada para esse merda. Então, eu não colocava quase nada para ele. Bradley precisava ser acompanhado até a cantina para garantir que nada aconteceria com ele. Mas isso nem sempre funcionava. Lembro de uma vez, quando ele quase não tinha comido nada durante semanas e pediu ao cara que estava servindo o mingau: Pode me dar um pouco mais, por favor? O cara só olhou para ele. Aí enfiou a grande e pesada concha de volta na panela, tirou, girou e enfiou na cara de Bradley. Nunca vou esquecer o som daquela porra de concha de mingau na cabeça dele. Tuc! Seu nariz ainda não estava bom do último ataque e explodiu de novo. Bradley chorava, gritava e cambaleava, mas o guarda bateu na bunda dele com um cacetete e mandou que seguisse a fila. Era uma situação pesada. Bradley se recusou a sair da cela depois disso. Isso se tornou um problema para os guardas, porque os regulamentos da prisão diziam que era preciso fazer uma busca na cela toda noite, sair e limpar o chão toda manhã. Assim, quando o chefe da prisão percebeu que Bradley não estava saindo para comer, todos esses alarmes da prisão começaram a tocar. Eu estava na cozinha no momento. Um guarda veio até mim e um dos outros caras e disse: Vocês dois, quero que tirem aquele pedaço de merda nojento e levem para o banho. Eu quero que o limpem. Não sei quanto tempo eles tinham deixado Bradley apodrecer na cela antes de soar o alarme, mas deve ter sido por alguns dias, julgando pelo estado em que se encontrava. O tanque que deveria usar como privada estava derrubado e havia mijo e merda por todos os lados. O próprio Bradley estava coberto de merda também. Nós o arrastamos e demos um banho de água gelada nele. Aí usamos as vassouras do pátio para esfregá-lo. Todo o seu rosto estava inchado e escuro. O nariz estava todo ferrado, e ele tremia e chorava. Senti pena do cara. As pessoas dizem que os molestadores de crianças não sofrem muito. Acreditem, não é verdade. Eu me surpreendo por Bradley não se matar. Talvez fosse covarde, talvez não tivesse encontrado uma forma. Num dos meus últimos dias em Winson Green, estava caminhando pelo pátio de exercícios e vi um cara que conhecia. Ei, Tommy! Gritei. Tommy olhou, sorriu e veio na minha direção.
batendo os braços para se esquentar enquanto fumava um cigarro. Ozzy? Ele disse. Caralho, cara, é você! Tommy tinha trabalhado comigo no abatedouro Digbet. Era um dos caras que lançavam as vacas antes de eu acertá-las com a arma de pressão. Ele perguntou há quanto tempo eu estava ali e contei que tinha sido condenado a 3 meses. Mas por causa do meu trabalho na cozinha e da minha ajuda com Bradley, eles iam me liberar depois de 6 semanas. Bom comportamento, disse. Quanto tempo você pegou? 4, ele respondeu, soltando a fumaça de seu cigarro. Semanas? Anos. Que merda, Tommy. O que você fez? Roubou a rainha? Roubei uns cafés. Quanta grana? Merda nenhuma. Mas levei uns 200 pacotes de cigarros, umas barras de chocolate e coisas assim. 4 anos por uns cigarros e chocolates? Terceira prisão. O juiz disse que não tinha aprendido minha lição. Que merda, Tommy. Ouvimos um apito e um dos guardas nos mandou continuar andando. A gente se vê, Ozzy. Claro que sim, Tommy. Meu velho tinha feito a coisa certa, não pagando minha fiança. Eu nunca mais voltaria para a prisão depois de Winson Green, e realmente consegui ficar longe da prisão. Cadeia, tudo bem, mas prisão, nunca. Tendo dito isso, eu passei perto umas 2 vezes. Não estou orgulhoso de ter passado esses meses na prisão, mas é uma parte da minha vida, sabe? Então não tento fingir que nunca aconteceu como algumas pessoas. Se não fossem aquelas 6 semanas, vai saber o que eu teria feito. Talvez eu tivesse me tornado meu amigo Pat, meu parceiro no roubo de maçãs de Lodge Road. Ele continuou se envolvendo com coisas cada vez mais perigosas. Acabou se metendo com uns caras realmente perigosos. Drogas, acho que era. Nunca soube os detalhes, porque nunca perguntei. Quando saí, me afastei de Pat, porque não queria saber mais daquelas coisas. Mas de vez em quando, a gente se cruzava, tomava umas cervejas e conversava. Era um cara legal. As pessoas sempre são rápidas em falar mal de alguém, mas Patrick Murphy era legal. Ele só tomou algumas decisões erradas e era difícil sair. No final, acabou virando prova da rainha, o que significa ter a sentença diminuída por entregar provas ou alguém que é mais importante. Quando sai da prisão, eles dão uma nova identidade. Ele foi mandado para viver em Saltend ou em algum lugar assim. Ficava sob proteção policial 24 horas por dia. Mas depois de anos esperando que ele saísse da prisão, sua esposa pediu o divórcio. Pat foi até a garagem, ligou o carro, colocou uma mangueira no escapamento e prendeu na janela do motorista. Entrou e esperou até que o monóxido de carbono o matasse. Tinha 30 e poucos anos. Quando eu fiquei sabendo, liguei para sua irmã, Mary, e perguntei se ele estava drogado quando se matou. Ela respondeu que não tinham encontrado nada. Ele tinha feito aquilo completamente sóbrio. Era o meio do inverno de 1966 quando saí da prisão. Puta merda, cara. Estava frio. Os guardas ficaram com pena de mim e me deram um casaco velho para usar. Mas ele cheirava muito mal. Entregaram um saco plástico com minhas coisas e colocaram sobre a mesa. Carteira, chave, cigarros. Lembro de ter pensado, como deve ser receber suas coisas depois de 30 anos, quando tudo é como uma cápsula do tempo de um universo alternativo? Depois de ter assinado alguns formulários, eles abriram a porta, empurraram um portão coberto de arame farpado e eu saí na rua. Era um homem livre e tinha sobrevivido na prisão sem estuprarem meu rabo ou tomar uma surra violenta. Então, por que cacete eu estava triste? Capítulo 2. Ozzy Zig precisa de uma banda. Toc toc. Olhei pela cortina da sala e vi um cara com nariz grande, cabelo comprido e bigode do lado de fora da porta. Ele parecia um cruzamento do Guy Fawkes com Jesus de Nazaré. E aquela... Vai se foder, era. Ele estava usando calças de veludo. John, atenda a porta! Minha mãe podia acordar metade do cemitério de Aston com o volume de sua voz. Desde que eu tinha saído da prisão, ela ficava enchendo o meu saco. A cada 2 segundos era, John, faça isso, John, faça aquilo. Mas eu não queria atender a porta logo. Precisava de um momento para preparar minha cabeça, controlar os nervos. Esse cara parecia sério. Podia ser algo importante. Toc, toc. John Osborne, atende a merda. Estou indo! Caminhei pelo corredor, girei a maçaneta da porta da frente e abri. Você é Ozzy Zig?
Perguntou aquele Guy Fawkes no sotaque de Birmingham. Quem quer saber? Perguntei cruzando os braços. Terry Butler respondeu. Vi seu anúncio. Era exatamente o que eu esperava que ele dissesse. A verdade era que eu tinha esperado muito tempo por esse momento. Sonhava com isso, fantasiava o tempo todo. Eu tinha conversas comigo mesmo na privada sobre esse momento. Um dia, pensava, as pessoas iriam escrever artigos nos jornais sobre meu anúncio na janela da Ringway Music, dizendo que tinha sido o momento em que a vida de John Michael Osborne, ex-afinador de buzinas, tinha mudado. Diga-me, Sr. Osborne, Robin Day da BBC me perguntava. Quando o senhor era garota em Aston, achava que um simples anúncio numa loja musical iria levá-lo a se transformar no 5º membro dos Beatles e sua irmã Iris acabaria se casando com Paul McCartney? E eu respondi, nem em 1 milhão de anos, Robin, nem em 1 milhão de anos. Era um anúncio legal pra caralho. Ozzy Zig precisa de uma banda, dizia em letras maiúsculas. Embaixo eu tinha escrito, vocal com experiência, possui sistema de PA. E aí tinha colocado o endereço, Lodge Road 14, onde eu poderia ser encontrado entre 6 e 9 nas noites de semana. Quando eu não estava no pub, tentando que me pagassem uma bebida. Ou no rink de gelo Silver Blades, ou em algum outro lugar. Não tínhamos telefone naquela época. Não me pergunte de onde surgiu o Zig em Ozzy Zig. Só surgiu na minha cabeça um dia. Depois que saí da prisão, estava sempre pensando em novas formas de me promover como cantor. As chances de conseguir eram 1 em 1 milhão, e mesmo assim eram otimistas. Mas eu faria qualquer coisa que pudesse me salvar do destino de Harry e seu relógio dourado. Além disso, bandas como Mauve, Traffic e Moody Blues estavam provando que não era preciso ser de Liverpool para ter sucesso. As pessoas falando sobre Brum Beach ser o próximo Mersey Beach, independente de que merda isso significasse. Não vou fingir que consigo me lembrar de cada palavra da conversa que tive com um cara estranho, com calças de veludo, na porta de casa aquela noite, mas tenho certeza de que foi algo mais ou menos assim. Então você tem uma banda pra mim, Terence? Me chamam de Geezer. Geezer? É. Está se mijando? Não. Como em aquele ancião cagou nas calças? É uma piada muito engraçada para um cara que sai por aí se apresentando como Ozzy Zig. E que merda é essa no alto da sua cabeça, cara? Parece que você tem um acidente com um cortador de grama. Não dá pra subir no palco assim. Na verdade, eu tinha raspado minha cabeça durante uma de minhas fases mod. Mas no momento eu já era um roqueiro de novo, então eu estava tentando deixá-lo crescer. Eu tinha muita consciência de como estava meu cabelo, para dizer a verdade. Então não gostei do que Geezer falou. Quase respondi com uma piada sobre o narigão dele, mas no final pensei melhor e só disse. Então, você tem algum show pra mim ou não? Você ouviu falar da banda Hairbreed? Claro que sim. Vocês são os caras com luzes estroboscópicas e o cara hippie com bongos ou algo assim, certo? Somos nós, só que acabamos de perder nosso cantor. Ah, é? O anúncio dizia que você tinha seu próprio sistema PA, disse Geezer indo direto ao ponto. É verdade. Você já cantou em alguma banda antes? Porra, claro que sim. Bem, você está dentro então. E foi como eu conheci Geezer. Ou, pelo menos, é como eu me lembro. Eu era um safado mal-humorado naqueles dias. Você aprende a ser assim quando está tentando encontrar sua chance. Eu também estava ficando bastante inquieto. Muitas das coisas que nunca tinham me importado muito antes agora começavam a encher o saco de verdade. Como ainda viver com meus pais em Lodge Road 14? Como ainda não ter dinheiro? Como ainda não estar numa banda? As merdas hips que tocavam no rádio depois que saí de Winson Green também me cansavam muito. Todos esses moleques estudantes iam comprar músicas como San Francisco, Be Sure to Wear Some Flowers in Your Hair. Flores no cabelo? Faça-me o favor. Eles até tinham começado a tocar aquela merda nos pubs ao redor de Aston. Você ficava sentado lá com sua cerveja e seus cigarros, seus ovos e picles, numa bosta de mesa amarela, indo mijar a cada 5 minutos, com todo mundo cansado, quebrado e morrendo de envenenamento por amianto ou outra merda tóxica que respiravam todo dia. Aí, de repente, ouvi essa merda hippie sobre pessoas gentis indo pra Love Inns em High Ashbury, onde quer que fosse essa merda de lugar. Que
Quem se importava com o que as pessoas estavam fazendo em São Francisco? As únicas flores que a gente via em Aston eram aquelas que jogavam no buraco depois do enterro, quando alguém morria com 53 anos porque tinham trabalhado sem parar até bater as botas. Eu odiava aquelas músicas hippies, cara. Realmente odiava. Estavam tocando uma quando começou uma briga no pub uma vez. Lembro desse cara me dando uma chave de braço e tentando arrancar meus dentes. Eu só ouvia no rádio essa merda de Kumbaya, tocando uma porra de carrilhão e algum estúpido com uma voz de mármore gorjeando algo sobre estranhas vibrações. Enquanto isso, o cara que estava tentando me matar me arrastou até a rua e começou a socar minha cara. Consegui sentir meu olho inchado e o sangue escorrendo do meu nariz. Soquei o cara também. Fazia qualquer coisa para tirá-lo de cima de mim. E havia uma roda de caras em volta da gente gritando: "Acaba com ele! Acaba com ele!" Aí, crash! Quando abri os olhos, estava deitado, semiconsciente, em cima de um monte de vidro quebrado, um monte de cortes nos braços e pernas, minha roupa rasgada, as pessoas gritando, sangue por todos os lados. Não sei como, durante a briga, perdemos o equilíbrio e caímos para trás, direto numa vitrine. A dor era inacreditável. Aí eu vi uma cabeça toda amassada ao meu lado e quase me caguei nas calças. Por sorte, era de um dos manequins, não uma cabeça de verdade. Aí, ouvi sirenes e tudo ficou escuro. Passei quase a noite toda no hospital sendo costurado. O vidro arrancou tanta pele que eu quase perdi uma tatuagem. E os médicos me disseram que as cicatrizes na minha cabeça iam ficar para sempre. Isso não seria um problema, enquanto eu não ficasse careca. No ônibus, de volta para casa, no dia seguinte, lembro de cantar São Francisco e pensar, deveria escrever minha própria música anti-hippie. Até tinha um título, Aston, Be Sure to Wear Some Glass in Your Face. O engraçado é que nunca fui muito de brigar. Melhor um covarde vivo do que um herói morto. Esse era o meu lema. Mas, por alguma razão, eu continuava me metendo em brigas quando era jovem. Talvez parecesse que eu queria brigar, acho. Minha última grande briga foi em outro pub, perto de Digbeth. Não tenho ideia de como começou, mas lembro de copos, cinzeiros e cadeiras voando por todo lugar. Eu estava muito puto. Aí quando um cara caiu de costas em cima de mim, eu o empurrei para o outro lado. Mas o cara se levantou, com o rosto muito vermelho e disse: "Era melhor não ter feito isso, lindinho." "Fazer o quê?" perguntei toda inocente. "Não brinque comigo." "Que tal essa brincadeira, então?" perguntei e tentei acertar o cara. Isso teria sido uma coisa razoável a se fazer, se não fosse por duas questões. Primeiro, eu tinha caído quando o empurrei. E, segundo, o cara era um policial. Um segundo depois, eu estava de cara no tapete do pub e ouvi a voz dele gritando comigo. "Você acabou de atacar um policial, seu vagabundo. Está fudido." Assim que ouvi isso, me levantei e saí correndo. Mas o policial correu atrás de mim e me derrubou na calçada. Uma semana depois, eu estava na frente do juiz com o lábio inchado e 2 olhos roxos. Por sorte, a multa foi somente algumas libras, que eu podia pagar. Mas fiquei pensando, eu realmente quero voltar para a prisão? Meus dias de boxeador terminaram logo depois disso. Quando meu velho descobriu que eu estava tentando entrar numa banda, se ofereceu para me comprar uma PA. Até hoje não tenho ideia do motivo. Ele quase não conseguia colocar comida na mesa, muito menos conseguir um empréstimo de 250 libras para comprar um amplificador e 2 alto-falantes. Mas naquela época não dava para se chamar de cantor sem seu próprio PA. Era o mesmo que tentar ser baterista sem ter uma bateria. Até meu velho sabia disso. Então ele me levou para a loja de música de George Clay, perto do clube noturno Run Runner, em Birmingham, e escolhemos um sistema Vox de 50 watts. Espero que meu pai tenha percebido como sou grato por isso. Afinal, ele nem gostava da música que eu ficava ouvindo o tempo todo. Ele me dizia: "Deixe-me dizer algo sobre os Beatles, filho. Eles não vão durar 5 minutos. Eles não têm canções. Não dá para cantar essas loucuras no pub." Fiquei louco por ele achar que os Beatles não tinham canções. Taxman, When I'm 64, era preciso ser surdo para não apreciar aquelas melodias. Eu não conseguia entender o que havia de errado com ele. Mesmo assim, não ia discutir. Não depois de ele ter me dado 250 libras.
Claro, assim que as pessoas descobriram que eu tinha meu próprio PA, me tornei o senhor fodão popular. A primeira banda que me convidou chamava-se Music Machine, e o líder era um cara chamado Mickey Breeze. Ambiciosos não era uma palavra que alguém usaria para nos descrever. Nosso grande sonho era tocar num pub, para ganhar umas cervejas como pagamento. O problema era que, para tocar num pub, deveríamos saber tocar. E nunca chegamos a aprender a tocar, porque estávamos sempre no pub, falando como um dia íamos tocar num pub e ganhar cerveja como pagamento. A Music Machine nunca fez um show, até onde eu me lembro. Depois de uns meses sem grandes mudanças, finalmente fizemos algo. Mudamos nosso nome. A partir de então, Music Machine era The Approach. Não fez nenhuma diferença, no entanto. Tudo o que fazíamos era passar por infinitas sessões de afinação. Aí eu cantava com a voz bem aguda, enquanto os outros tentavam lembrar os acordes de algum cover ruim. Eu costumava brincar que dava para saber que eu tinha trabalhado num abatedouro, porque eu era muito bom em abater músicas como Sitting on the Dock of the Bay. Mas pelo menos eu era capaz de manter o tom e alcançar as notas mais agudas sem quebrar as janelas e sem que os gatos tentassem transar comigo, o que já era algo. E o que faltava em termos de técnica, eu completava com entusiasmo. Sabia pelas palhaçadas nas aulas de Birchfield Road que conseguia divertir as pessoas, mas para isso eu precisava de shows. Mas The Approach quase não conseguia ensaiar, quanto mais fazer um show. Foi por isso que coloquei o anúncio na Ringway Music. A loja ficava em Bull Ring, um mega shopping de concreto que tinha acabado de inaugurar no centro de Birmingham. Era uma monstruosidade aquele lugar. A única forma de entrar era através dos túneis do metrô que fediam a mijo e estavam cheios de ladrões, traficantes e mendigos o tempo todo. Mas ninguém ligava. O Bull Ring era um novo lugar para encontrar seus amigos, então todo mundo ia lá. E Ringway Music, que basicamente vendia o mesmo tipo de coisa da George Clay's, era a melhor loja do lugar. Todos os caras cool ficavam por ali, fumando, comendo batata frita, discutindo sobre os discos que estavam vindo na época. Tudo o que eu precisava, achei, era me misturar com esses caras e daria tudo certo. Então eu escrevi o anúncio e, claro, umas semanas depois, Geezer veio bater na minha porta. Agora, ele não era um cara normal, Geezer. Para começar, nunca falava palavrões. Estava sempre lendo livros sobre poesia chinesa ou guerras da Grécia Antiga, ou alguma merda como essa. Tampouco comia carne. A única vez que o vi comer carne foi quando estávamos encalhados na Bélgica, quase morrendo de fome, e alguém nos deu um cachorro quente. Ele foi parar no hospital no dia seguinte. A carne simplesmente não se dá bem com ele. O cara não se dá bem com um velho e bom sanduíche de bacon. Quando o conheci, ele também fumava muita maconha. A gente saía, ia até um clube, digamos, e ele começava a falar sobre wormholes na vibração da consciência ou alguma outra merda louca dessas. Mas também tinha um senso de humor seco. Eu sempre fazia palhaçadas, tentando fazer com que ele acabasse rindo, o que me deixava feliz, e a gente ficava rindo por horas. Geezer tocava guitarra base na Hairbridge, e não era ruim. Mas o mais importante era que tinha imagem adequada, com o cabelo de Jesus e o bigode de Guy Fawkes. Ele tinha grana também. Havia estudado, por isso tinha um emprego de verdade, como contador trainee numa fábrica. Eles pagavam pouco, mas ele provavelmente ganhava mais do que eu, apesar de ser um ano mais novo. E devia gastar quase tudo em roupas. Estilosas, nada era absurdo para Geezer. Ele parecia para ensaiar com calças verde-limão e botas de plataforma prateadas. Eu olhava para ele e dizia, por que merda você quer usar isso? Eu era exatamente um cara que se vestia de forma conservadora, entendam. Andava com uma velha camiseta de pijama, com uma torneira presa a uma corrente como colar. A verdade é que não era fácil tentar se parecer com uma estrela do rock sem a porra do dinheiro. Você precisa usar a imaginação. E eu nunca usava sapatos, nem mesmo no inverno. As pessoas me perguntavam onde eu me inspirava para a moda, e eu respondia, minha inspiração é a completa falta de grana, nem mesmo tomo banho. A maioria das pessoas achava que eu tinha saído direto de um hospital psiquiátrico, mas eles olhavam para Geezer e pensavam, aposto que ele tem uma banda.
O cara estava com tudo. É um cara muito inteligente. Provavelmente poderia ter tido sua própria empresa, com seu nome na porta. Geezer e Geezer Limitada. Mas a coisa mais impressionante que ele fazia era escrever letras realmente intensas sobre guerras e super-heróis, magia negra e um monte de outras coisas doidas. Na primeira vez que ele me mostrou as letras, eu apenas disse: Geezer, precisamos começar a escrever nossas próprias músicas. Assim podemos usar essas letras. Elas são incríveis. Ficamos muito amigos, Geezer e eu. Sempre vou me lembrar quando andávamos por Blue Ring na primavera, no começo do verão de 1968.